São Paulo, que é Rafael Nogueira, e será esse o último episódio do Musicalcast? Meu Deus, toda vez. Não, é o último do ano. Todo final de ano a mesma coisa. Rafael querendo se acabar de encerrar. É que cansa. Mas não aguenta. Mas final de ano tá todo mundo no burnoutinho, daqui a pouco a gente tá vivo de novo. É isso. Tem janeiro aí pra respirar. De Belém, aqui é Glauber Souza. Estou em Belém do Pará, meu amor. Já tomei um tacacá, tá faltando só encontrar a Joelma. E eu não tenho mais muito o que dizer, não, porque eu não assisti nada. Essa função é ter essa voz linda aí. Vou fazer comentários ácidos. Trazer todo o seu carisma, entendeu? Repórter choquei. É a presença, né? É a presença. De Curitiba, aqui é a Lene Botarelli, eu tô com o Glauber, não assisti nada, mas estou aqui pra acompanhar e pra saber o que vocês acharam, entendeu? É isso. E você realmente nem uma vindinha pra São Paulo pra assistir alguma coisa, você não fez, né? Não, cara, não. Esse ano foi foda. Pra não falar que não assisti nada, aqui em Curitiba acho que eu devo ter visto 2 musicais que vieram no festival. Mas esse ano ficou impossível de viajar mesmo, tá? Não foi esse ano que você assistiu A Cor Púrpura no começo do ano? Ou foi ano... Foi ano passado. Eu assisti foi no final do já? ano passado, porque eu vim em São Paulo, né? A última vez que eu fui pra São Paulo foi em novembro de 2021. Quando veio aqui pra Curitiba, eu não consegui ver, pra você ter ideia de quão doido foi esse ano. Sim. Acontece. De São Paulo, aqui é Felipe Toches, e eu prometo que em 2023 eu vou ver mais coisa. Eu acho que eu não tô tão ruim que nem o Rafa, mas o meu segundo semestre realmente caiu muito em presença. Não tô uma Lene que não viu nada, mas eu prometo que em 2023, assim, eu vou tentar ser mais assíduo, vou tentar ser um pouco melhor. Você vai tentar ser mais Rafael em 2023? Vou tentar ser mais Rafael. Mas olha que eu decidi não assistir muita coisa, viu? Então, assim... É porque, assim, realmente é um ano corrido, foi super assim, né? Que tudo voltou, tudo estava acontecendo ao mesmo tempo. Então, assim, eu comecei a decidir o que eu vou assistir, o que eu vou realmente quero. Priorizar, e tem coisa até algumas coisas. Tem coisa até que tinha amigos no elenco e eu acabei não indo, porque eu pensei, o teatro é longe, tipo, não me interessa muito a história do musical, então eu falei, não. Então eu tava priorizando coisas, né? Então, mas mesmo assim, assisti muita coisa. Eu acho que assisti 27 musicais, então. Olha, arrasou. Bastante coisa. E esse ano a gente tentando voltar pra rotina é muito mais difícil do que a gente lembrava, né? A impressão que eu tenho é isso. É muito mais difícil ter uma rotina atribulada do que antes da pandemia. Porque durante a pandemia ficou tão tranquilo, né? De tempo vago e de ficar em casa. Eu ainda tô penando pra organizar o meu tempo. Nossos ouvintes que, né, seguem certinho a gente toda semana, eu acho que até perceberam que a gente ficou quase mais de um mês sem episódio novo agora, porque realmente, não que a gente entrou numa crise, não é bem uma crise, mas é falta de tempo, assim, cada um tá fazendo muita coisa, né, e quando a gente vê, a gente não tem tempo pra gravar final de semana, daí quando eu tinha tempo, eu via que eu não ia ter tempo pra editar episódio, e acabou ficando, né? Por isso que eu falei, será que é o último episódio do Musicalcast? Mas não. A gente continua. Ano que vem a gente vai ver como que vai ficar a questão dos episódios. Até comentei de repente a gente fazer em temporada, né? Pra ter, tipo assim, bastante episódio num período do ano e depois, né? A gente ter umas férias, né? Pra gente conseguir fazer outras coisas. Então, vamos ver. Ainda a gente vai decidir, vai fazer uma reunião pra decidir como que vai ficar, né? Mas a gente não vai abandonar vocês, já que nossos números são bons. Nossos números estão bons ainda, tipo, a gente conseguiu ouvintes novos e tudo mais, os nossos antigos continuam com a gente ainda, então dá pra continuar. Falando nisso, já que a gente tá em episódio de final de ano, Rafa, você chegou a falar em algum episódio sobre a retrospectiva do Spotify? Porque teve números bem legais também, né? Não cheguei a falar. A gente até postou, e pior que eu nem tenho aqui as informações agora, mas a gente chegou até a postar nas redes, porque os números são bem interessantes. Por isso que eu falei, tipo, me animou bastante, porque aumentou o número de ouvintes do ano passado, então isso já valeu a pena. Né? Sim, com já certeza. valeu bastante a pena. Então, e também assim, como a gente falou também de musicais que assim, estão em alta, igual a Anastácia, né, tipo o Sweeney Todd, que a gente falou esse ano, esses episódios atraem muita gente, né, querendo saber como que foi e tudo mais, querem saber nossa opinião, então, a gente acaba atraindo mais gente mesmo, então, mas é isso, mas obrigado vocês que estão escutando, são novos, tipo, fiquem nos episódios novos, não voltem lá no começo. Sempre tenho medo que as pessoas começam a... Muita coisa mudou.
Mas São é quase legal 8 quando anos. vê um guerreirinho que tá ouvindo lá de trás. Né? Tem que ser guerreiro. Mas enfim, mas a gente já tá esquecendo a Lene, quer dar aqueles recadinhos? Sim, gente. Eu sei que eu não apareço aqui faz tempo. Vocês estavam com saudade? Eu vim aqui pra falar do Catarse, entendeu? Porque a gente tem um Catarse, que é um projeto de assinatura pra viabilizar aí a nossa criação de conteúdo, pra gente poder melhorar a qualidade, poder produzir mais e melhores conteúdos pra vocês. E se você gosta do nosso trabalho, dá uma olhadinha lá em catarse.me/musicalcast pra ver quais são as recompensas e novidades exclusivas, ter acesso aos vídeos das gravações antes, participar de reuniões com a gente, de um grupo exclusivo no WhatsApp também. E a partir de R$5 você já tem direito às primeiras recompensas. Então dá uma olhadinha lá pra poder apoiar o nosso trabalho. Aí a gente quer agradecer a todos os nossos assinantes. Muito obrigada por estar aí com a gente em mais um ano. Em especial a Gabriel Sotero, Gabriel Fanaia, Guilherme Ferreira e Stephanie Matuishi. Muito obrigada. Muito bem, muito bem. Eu estou chique de assinante, gente. Eu acho... Ah. Sei lá, um outro nível, né? A gente chega no outro patamar. Nossos assinantes que contribuem são muito chiques. E não são só esses, tem mais assinantes Tem mais, ainda, né? tem mais. Tem mais, mas isso é o que a gente diz os nomes, né? Sim. Mas enfim, eu tava esquecendo, né? Seja bem-vindo ao Musicalcast, o primeiro podcast de teatro musical do Brasil, pra você que tem informação além da superfície. E hoje a gente vai fazer, né, um recap, né? Tipo assim, relembrar de como foi esse ano e falar do nosso top 10, que agora eu acho que todo ano eu quero fazer esse lance de top 10, porque a gente tinha aquele nosso prêmio Musicalcast que a gente decidiu meio que parar por várias razões. A gente até na época, quando a gente parou, eu e o Alexandre, a gente fez um episódio pra explicar por que a gente ia parar, por que a gente achou que não ia ser legal continuar, mas eu quero fazer esse top 10 assim pra valer, sabe? Tipo, porque assim, acho que é bacana a gente ter assim, como que foi o ano, sabe? Tipo, relembrar de como foi aquele ano, assim, olhando o top 10 daquele ano. Acho que vai ser bem interessante. E aí, saudade de Alexandre, gente. Um beijo, Alexandre. Saudade, de volta. Sim, que saudade. O novo pai, né? Ai, não, ele é pai, ai, gente. Dad. O neném dele, sabe? Agora Sabe? que ele volta, né, gente? Enfim. Já pode ser Sugar Daddy, hein? Gente, vamos lá. Então, ó, no caso do Glauber e a Lene, vocês não assistiram basicamente nada no palco, né? Tipo assim, de vir palco, pra São não. Paulo, Rio de Janeiro, né? Mas tem coisas que vocês viram online, pro shot, filme. Vocês lembram que é desse ano, assim, alguma coisa? Tipo, o Felipe também, né? Vamos incluir todo mundo aqui. Porque esse ano tem uma coisa muito boa que ainda não estreou ainda, que é o Matilda, que a gente tá esperando o filme, né? Sim. Mas olha, eu já tô completamente vendido. Por Matilda, eu já tô também. completamente vendido. As imagens, os vídeos, tudo que a Netflix foi soltando aí aos pouquinhos, já me deixou completamente rendido, assim. Eu quero assistir, eu acho que vai ser muito bom. Falei que tá perfeito, eu acho que não vai decepcionar ninguém. Acho que os fãs do musical... As pessoas já sabem que algumas músicas foram cortadas, mas eu achei que foi inteligentíssimo que foi cortado, porque tem que cortar, não dá pra botar tudo. Sim. Mas assim, o elenco tá perfeito, tá tudo lindo. E o Rafa pode falar que assim, eu não vi ainda, eu até tenho... posso ver, mas eu ainda não vi dublado. Quero muito ver também dublado. Não, é que a dublagem, a gente tem artistas do teatro musical brasileiro na dublagem, então a gente vai ter que se obrigar a assistir os dois, né, legendado É e isso, dublado. vai ter que ver dos dois jeitos, é isso. É. E eu já meio que comecei a, né, falar com as pessoas pra ver se tem a possibilidade de sair a trilha em português, mas parece que não vai sair. É uma pena, porque é muito complicado. Eu sei que, tipo, não é fácil só porque foi gravado pro filme que, tipo, vamos lá colocar no Spotify. Não funciona dessa forma, Tem né? Porque outros... tem muitas questões de direitos, contratos, né? Então, não é tão fácil como vocês pensam, né? Eu lembro que na época, né, da Cor Púrpura, as pessoas falavam, ai, mas grava as músicas e coloca no Spotify. Tipo, não é fácil. Não é assim. Não é Eu tô muito curioso né? pra saber quem fez a tradução, quem fez as letras em português. Isso eu não sei. versões, Bem curioso. Porque sim, Mas é isso fácil faz tudo. descobrir. Eu acho um musical muito difícil de traduzir, porque tem muita referência literária, muita referência de letras, tem uma música inteira que vai falando A, B, com palavras, com a letra tal. Então, assim, eu tô muito curioso pra ver como ficou, principalmente esse número, e não acho fácil. Acho que as letras são muito. Eu acho elas um pouco rebuscadas, no sentido de. Não é tão simples como você esperaria, às vezes, pra um musical com tanta criança, num cenário quase infantil. Na verdade, é bem pouco infantil, Matilda, né? Mas. E o Tim Minchin é muito bom com as palavras, né?
Os jogos de palavras que ele faz, as referências, é foda. Inclusive, falando em Tim Minchin, recentemente eu apresentei pra um afeto meu o Groundhog Day, que ele parece um pouco com o protagonista, assim, de ser mal-humorado e reclamão, e tá reclamando de tudo o tempo todo. Ele amou, adorou, foi muito bom assistir com ele. E o Groundhog Day tá voltando pro West End, né? Ano que vem com Andy Crowell. Ai, Andy Crowell. Que sonho. Ai, que delícia, sim. Mas enfim, vamos lá, vamos tentar relembrar coisas desse ano. Tem alguma coisa assim específica que ficou na mente de vocês esse ano que vale a pena comentar? Porque assim, sinceramente, não tem. Porque pra mim o que mais marcou são coisas no palco, mas esse ano eu não lembro de ter alguma coisa assim muito... Uau, tipo... Eu tô perdida nas datas. Tic Tic Boom foi esse ano ou foi ano não, passado? Foi ano passado, foi já ano passado. Que nem West Side Story também. O West Side Story também é basicamente do ano passado. Então, assim, parece que muita... É por causa, eu acho que até o lance ainda da pandemia, parece que... Não sei, bagunçou muito, né? Então... O Come From Away foi do ano passado também, ou esse ano já ano foi? Passado. Não, talvez ano até passado. 2 anos atrás. Sério? Não, foi ano Away. passado, porque foi pra comemorar, foi os 10 anos do ataque. Foi setembro então de 2021, o Come From Away. Tá, beleza. Mas, ou seja, então esse ano não aconteceu nada, né? Pelo jeito. Ou a gente tá com memória horrível, mas é isso, galera. Valeu. Eu Mas acho que assim, a gente tá na rebarba, né? A gente ainda tá na rebarba do ano anterior, assim, que teve muito musical grande, a gente ainda tá... Assim, teve o 13, né? O 13 lá da Netflix, horrível. É o 13 que, tipo, não deu pra... Nossa, aquele filme tá horrível, gente. Esse ano teve o Heathers, é o Heathers que saiu? O Heathers pro shot, sim. Saiu mas pro eu não shot assisti. do Heathers, eu também Não assisti. Não assisti. Não sou um grande fã de Heathers, assim, meu Deus, Heathers, preciso ver, não. Então... Eu não sei, é porque a minha bolha de pessoas que gostam de teatro musical não gosto muito desses musicais muito teen, assim. Eu não sou não fã vi as também. pessoas comentando desse Heathers, não sei se tipo flopou ou não sei, mas também tem o Heathers aí. Sei. Nessas horas faz falta a Letícia pra fazer um comentário mais assertivo sobre o assunto. A jovem do É. grupo. Mas eu acho que não teve. E de filme, eu tô tentando lembrar filme musical, eu não lembro assim de ter nada assim demais, realmente só o 13 mesmo que dá pra ignorar tranquilamente. Eu acho que com certeza tem algum incrível que a gente tá esquecendo agora, pois memória. Mas é isso, depois a gente pede desculpa numa próxima gravação por não ter lembrado daquele musical que devia ter sido lembrado. Sim. Mas tem alguma coisa além disso, de teatro? Porque assim, Broadway, o que tá acontecendo esse ano? Muita coisa Nada, tá né? fechando, muita coisa nova abriu. Estão Fracasso passando uma atrás de tesoura, fracasso. fechando tudo. Mas assim, ao mesmo tempo que tá fechando muita coisa, também tá abrindo muita coisa, vai abrir ainda, né? A notícia do ano da Broadway foi do lance do Fantasma da Ópera que vai fechar, né? Depois de muitos anos, né? Que é triste, porque é uma coisa que tá lá, que é uma coisa super turística, né? Como se tirasse, né, um ponto turístico da cidade. Então. Total, Eu acho que volta. Eu acho que ele não vai ficar muito tempo longe, não. Eu acho que ele vai... Eu também não. Eu acho que o teatro que eles estão... Ele tá, o quê? 30 anos em cartaz ou quase isso? É mais, acho que é um pouquinho mais. Eu acho que Vai aquele ser teatro deve reformado. estar desesperadamente precisando de... Ele deve estar até fora das regras de regulamento de sanitárias e de tudo mais. Assim, porque é muito tempo sem ter uma reforma. Porque até onde eu sei, ele nunca fechou nem pra fazer, tipo, botar um parafuso aqui que deve estar caindo alguma coisa, sabe? Então eu acho que eles devem estar realmente precisando dar um tempo, e eu acho que ele volta depois em algum lugar, talvez reformulado ou não sei, porque o Andrew Lloyd Webber não costuma gostar muito de atualizar os musicais dele, né? Mas eu acho que ele volta, eu acho que ele não deve ficar muito tempo parado. Mas em Londres, tipo, foi fechado pra fazer reforma do teatro e depois ele atualizou, ele deixou menor, né? O de Londres não é mais o mesmo de quando abriu, né? Infelizmente. A mesma coisa que aconteceu com o Lemis também, que o Lemis fechou por um tempo e voltou àquela versão que a gente tinha aqui no Brasil recentemente, né? Em 2017. E depois que anunciou, ele já prorrogou de novo, né? Tipo, ele ia fechar, acho que agora em janeiro, ou alguma coisa assim, e já prorrogaram por mais um tempo, porque ele tá, tipo, no top 5 de maiores bilheterias da semana, assim. Depois que falaram que ia fechar, ele começou a bombar absurdamente, porque as pessoas... Será que não é marketing isso? Eu já ia dizer, aquele velho truque de marketing. Vamos dizer que vai fechar pra ver se o povo volta a assistir. Não sei se é marketing, acho que eles realmente vão ter que fechar. Acho que não tem. Sim. Eu acho que alguma coisa assim de fechar ele vai ter que fechar, mas não me surpreenderia se ele fechasse por, sei lá, 6 meses e voltasse, sabe? Eu não ficaria surpreso. Eu acho que talvez ele até fique mais tempo fora, mas eu acho que realmente eles estão precisando dessa respirada e, tipo assim, será que a gente
será que a gente dá uma atualizada na peça mesmo, como aconteceu em Londres? Será que a gente só reforma o teatro? Será que a gente vai para outro teatro? Tem muito musical também que acaba indo pra Off-Broadway, mas acho que o Lado do Erro não deixaria Off-Broadway, tipo Kinky Boots fez, né? Kinky Boots ela rola no Jersey Boys também, então não sei. Mas eu acho que ele não vai ficar muito tempo fora da Broadway. Acho que ele realmente virou uma instituição da Broadway muito grande pra sair assim. Sim, Bom, veremos o que vai acontecer, mas acho difícil. A gente sempre pensava, né? Se um dia, né, o Fantasma Ópera fecha na Broadway, mas vai fechar. Mesma coisa que Hamilton. Hamilton um dia vai fechar também, né? As pessoas acham que não, mas vai. Vai chegar um dia que Hamilton vai estar bem desatualizado. Gente. Tudo fecha, tudo fica ultrapassado, acontece. Normal. Ainda que, assim, o Fantasma Ópera, por mais hoje em dia seja bem brega ainda, mas ainda tem, né, seus pontos fortes ali, então... Eu acho que é um de vocês disse, é como um ponto turístico. Eu acho que ele é como um ponto turístico, como um prédio, assim, como uma estátua. Independente de ser brega, de ser moderno, de estar ultrapassado, não sei o que, as pessoas querem ir pra Nova York e querem ver o Fantasma da Ópera, né? Sim. Eu tenho mesmo uma aluna que, semana passada, né, ela acho que tá essa semana em Nova York... Ela falou, daí ela tava contando os pontos turísticos que ia ver, daí ela falou, quero ver Fantasma da Ópera. Daí eu falei, que bom, né? Que você vai ver porque logo fecha. Ela falou, nossa, não acredito que vai fechar porque toda vez que eu vou pra Nova York eu assisto. Então, tipo assim, é o tipo de pessoa que vai lá toda vez, eu não assiste nem outro musical, mas assiste Fantasma da clássico, Ópera. Né? Clássico. E é musical difícil de colocar uma estrela no elenco, né? Pegar alguém de TV, assim. É um musical que é muito... É quase uma ópera mesmo. Você não pode chamar alguém que não seja realmente um cantor muito foda pra colocar ali pra cantar, porque não dá pra fazer, tipo, Chicago traz uma Pamela Anderson. Você não pode colocar uma Pamela Anderson pra fazer o bichinho daí, né? Imagina. Veria, assistiria. Estaria lá na primeira fileira, mas... Não dá. Tô imaginando muito o Pamela Anderson fazendo. Imagina o elenco final da Fantasma da Ópera pra fechar. Andrew Lloyd Webber nem deixaria, eu acho. Com certeza não. Mas enfim, coisas de Broadway. Vocês lembram de alguma coisa? Porque assim, andou fechando bastante coisa. Teve agora também recente a polêmica do musical K-pop, que eu achei bem triste tudo que aconteceu. Porque eles mal estrearam, acho que, 3, 4 apresentações depois que eles estrearam, já divulgaram que ia fechar, né? Porque o crítico do New York Times, ele foi bem xenofóbico em relação ao musical, né? Detonou o musical, mas usando, assim, coisas, assim, que não deveria ter usado, né? Ele podia ter falado, da parte criativa, né? Mas ele resolveu usar a xenofobia na crítica dele, né? E o que acontece parece que a companhia, o elenco não ficou satisfeito e parece que eles meio que decidiram, né, abortar tudo e não continuar. O que é muito triste pra ver como, né, uma crítica pode acabar com um espetáculo que de repente ainda podia ter uma vida. Não era alguma coisa assim que as pessoas esperavam, vai ser um super sucesso aqui na Broadway, mas achei ainda que tinha uma vida aí de meses ainda. Então foi algo bem triste. E que mais? Vocês lembram mais alguma coisa da Broadway agora? Teve Strange Loop ganhando o Tony, que foi uma peça protagonista negro, gordo, queer, que foi muito foda, mas que também não conseguiu sustentar, vai fechar já no Broadway, né? Sim, sim. Eu tava lendo também, ontem já tá rolando polêmica do Some Like It Hot, que é aquele problema, né? A mesma coisa que sofreu Tootsie, o Mr. Doubtfire, que tem de usar, né, um homem se vestindo de mulher, né? Isso sempre causa um pouco de polêmica, e parece que o musical tá sofrendo um pouquinho com isso, sabe? Das pessoas irem contra o musical por causa disso, né? Não sei ainda o tom que eles usam isso, de repente tem piada sexistas, machistas, não sei. É baseada... É baseado no filme, quanto mais quente, melhor. Porra, mas seguidinho, assim, mais uma vez esse trope do homem se vestindo de mulher pra enganar alguém, é esse plot de novo. Sim. É um clássico dos filmes antigos, né? Mas achei interessante que ao mesmo tempo a Matilda, quando foram fazer o filme, eles falaram, gente, 2022, a gente não vai colocar um homem vestido de mulher pra fazer graça. Não vamos fazer mais isso, né? E botaram a Emma Thompson. E enquanto isso, a Broadway insiste em manter em fazer piada com isso. Eu até queria ver, porque assim, tem alguns que a gente gosta, por exemplo, Hairspray, mas faz a gente pensar mesmo, precisa ser um homem vestido de mulher pra fazer a Edna de Hairspray? Por que isso continua simplesmente por um efeito cômico? Porque quando chega o homem vestido de mulher, todo mundo ri imediatamente. Por que a gente continua alimentando isso, né? Mas às vezes
Não sei, eu penso na questão do Hairspray, se não é, de repente, sempre uma homenagem pra Divine, que fez a primeira Edna lá no filme de 88. Não sei, às vezes eu posso... tem alguma coisa assim. O Hairspray é tradição, né? Mas também tem isso, tipo, é um homem gordo fazendo uma mulher gorda e é engraçado. Várias piadas porque, sobre ele ser tipo, gordo, desajeitado. Normalmente com fatsuit, né? Então, não sei. Sim. Inclusive, teve uma polêmicazinha sobre a Emma no Matilda, né? Porque ela tá usando, né, fatsuit pra fazer. É foda pra ter aquela coisa do Trunchbull e tal. Por isso também que colocavam homens pra fazer na Broadway, né? Porque tem que ter essa coisa grande, imponente. Não necessariamente gorda, mas a Emma Thompson, a estrutura... Né? A estrutura dela é fininha, ela é uma mulher padrão, assim, então ela tá usando o enchimento ali pra ter aquela presença. Eu não sei, eu como homem gordo não sei até que ponto isso me incomoda. No caso desse caso não me incomoda porque é Emma Thompson. Ela pode. Ela pode. Então, mas acho que assim, se você colocasse um fatsuit simplesmente pra fazer piada de gordo ou pra um efeito cômico pela gordura, eu acho que é uma coisa. Sim. Nesse caso específico, a personagem ela é uma atleta olímpica de arremesso de martelo. Sim. Então, assim, é uma coisa muito específica que nem a Elaine falou, pra dar uma imponência. A gente não tá rindo dela por ela ser gorda. Eu acho que aí é onde... Pra mim, o desenho, a linhazinha, eu acho que não a personagem não é engraçada, ela não é cômica em nenhum momento, né? Ela fica cômica. Ela é cômica, mas não é por causa dela ser grande, por causa dela ser forte. Exato. São outras características dela. Foi exatamente isso que eu quis dizer. Tipo assim, em nenhum momento a gente ri por ela ser gorda ou é feita alguma piada por ela ser gorda, entende? Não, a gente ri porque ela é muito engraçada, ela é muito má, ela lidando com as crianças é muito engraçada. Mas é exatamente isso. E é por isso que às vezes eu entro no Hairspray e eu fico assim, ok, qual é a função de ser um homem com fatsuit interpretando uma mulher se não é simplesmente para as pessoas olharem e rirem de ser um homem se travestindo num homem se fingindo de gordo e fazendo piada com isso, sabe? Aí que, se eu fosse montar Hairspray hoje em dia, eu não colocaria um homem. Eu não vejo mais nem como uma homenagem, até porque eu acho que 99,5% das pessoas que assistem não sabem quem é Divine e não vão procurar quem é Divine. Sim, lógico que não. Sim. Então eu não colocaria, mas eu entendo que tem fator homenagem, eu amo Hairspray. Eu não tinha, na época eu não problematizei, mas depois quando me trouxeram essa discussão à tona, eu pensei, realmente, por que a gente insiste em colocar um homem vestido de mulher simplesmente para as pessoas olharem, um homem tá vestido de mulher, sabe? E tem um fator histórico também do Hairspray, né? Já tem alguns bons anos que foi lançado. Hoje em dia, aquele tipo de piada e esse tipo de tradição de fatsuit não colaria mais, né? Seria escrotizado. Ofensivo mesmo. Sim, total. A gente dá uma abertura, não fica tão em cima assim, porque é histórico, né? É uma tradição. E quando foi lançado, não era tão problemático assim. Hoje em dia que a gente enxerga mais essas questões, né? Porque tem realmente... piada com gordo já deu, né? Tem coisa que realmente tô lembrando, tem música que ela fala em relação a peru, né, de comer, piadas em relação à comida, Sim. né? Isso é uma coisa que assim, me deixa chateado, assim, sempre ter, né, gordo fazendo piada de comida, né? Ou fazer piada de comida em relação aos gordos, isso sempre rola. E as outras personagens falam, as vilãs, a Velma, a Amber, fazem piadas de gordo o tempo inteiro, o espetáculo inteiro, chamando a Tracy de gorda, a Edna de gorda. Mas isso eu acho que daí é pra mostrar que elas são escrotas mesmo. Daí eu, mas me incomoda do mesmo jeito. Mas aí é porque as personagens são escrotas, então elas estão mostrando como elas realmente são ali. Então, né, eu acho que é a parte assim que mostra a sociedade, como que a sociedade trata os gordos. Então, acho que até aí é aceitável, mas... até porque a mensagem do musical é positiva, né? É sobre você se aceitar e tudo mais. Sim. Mas, enfim, eu não sei, assim, parece que esse ano de 2022, assim, realmente teve muita coisa. Mas, igual a gente falou, se misturou muito com os últimos anos, né? De quando começou a voltar tudo. Mas, assim, se depois a gente for lembrar de alguma coisa a mais, a gente vai falando no final. Mas a gente já podia passar pro nosso top 10. Sim. Né? Vamos falar sobre o top 10. Primeiro de tudo, vamos lá. Vamos só falar como que
foi esse top 10. A gente listou todos os musicais que estrearam em 2022 em São Paulo ou Rio de Janeiro pela primeira vez, tá? E assim, se teve algum musical que estreou, tipo, 5 anos atrás, e daí teve agora de novo, no caso, Pequena Sereia, a gente não conta, porque até que Pequena Sereia basicamente foi a mesma produção, teve muita gente no mesmo elenco, então a gente não considerou porque foi uma coisa muito recente, menos de 5 anos até. Então a gente considera que já tinha sido estreado, que é a mesma produção. Mas se um musical, tipo, estreou pela primeira vez em São Paulo ou Rio de Janeiro em 2022, a gente colocou na lista. E daí as pessoas tinham que votar de 1 estrela a 5 estrelas, né? E quem fez essa votação? A gente do Musicalcast, nós votamos. E um detalhe importante, só foi votado os musicais que cada um assistiu. Assim, se tem um musical ali que a pessoa não assistiu, não foi votado. Tipo assim, eu pedi muito para as pessoas não darem voto para musical que não viram, porque de repente a pessoa sabe que o musical não foi tão bom, e daí vai lá e dá uma nota negativa porque acha que realmente não era bom. Então isso não aconteceu, as pessoas só votaram os musicais que assistiram. Quem votou, então, foi nós aqui do Musicalcast, nossos ouvintes, né? A gente tem um grupo de ouvintes que a gente jogou lá, as pessoas votaram bastante. E daí eu comecei a convidar bastante gente, que é tipo Cena Musical, Mundo dos Musicais, o Broadway Meme, tem algumas outras pessoas de outros sites, o Artview. Então, assim, tem muita gente que tá assistindo sempre tudo, que conhece as produções, as produtoras. Então eu pedi assim, pra esse tipo de pessoas que já estão no meio pra fazer essa votação. E daí eu fiz uma média da pontuação e daí saiu o nosso top 10. Só que a gente vai divulgar nosso top 10 nos posts lá do Musicalcast, no Instagram e no Facebook. Só que aqui no nosso episódio a gente vai dar tipo as menções honrosas, que é o top 15, na verdade, né? Então os últimos 5 ali, né, depois do top 10, a gente vai falar também. Então, mas esse a gente não vai divulgar nos posts. Então vamos começar com na posição 15, que ficou Chicago. Que eu achei que Chicago ia melhor, mas as pessoas não gostaram muito. Tipo assim, eu gostei muito, mas, né? Tipo, ficou ali. Considerando o tanto de gente que assistiu, não gostaram tanto. Mas teve muito mais musicais votados, né? Quantos foram ao todo? Ao todo, tá. Deixa eu até falar. Foram 32 musicais. Pô, não, 32? Não, 32. Então tá na metade superior, né? Não dá pra falar que não foi tão bem. Foi um dos melhores. Mas olha... Sim. Eu ouvi um pessoal falando 15. Mal também, assim, que assistiu, que não tava tão bem cantado como costuma ser. A gente fez uma review aqui, né? A gente, assim, ficou meio que ali no meio também, né? Tem muitas coisas boas, tem muitas coisas que a gente... Dando 5. A minha nota eu acho que até foi um 4, porque eu gostei, porque eu fui 3 vezes, queria até ver mais, mas é porque é Chicago. Enfim, eu também gostei, acho que eu também dei um 4, assim. Sim. Também na minha crítica eu também tinha falado bem, que é da Carol, mas eu realmente também não tinha gostado do Emanuel. 5 ou 4 de 10? 4 de 5, né? A gente tá trabalhando com 5 estrelas aqui, só 5 estrelas. Sim. Eu gostei. Eu achava uma ótima adaptação, achei as letras, achei que tinha ficado boas, então eu gostei dela. E a produção é montagem, né? Fiel. Igual da Broadway. E o que aconteceu foi que teve muitos votos, né? Quantos votos foram ao todo? Uns 40, 50? Teve quase 50. E você fez a média da galera que tinha assistido e considerou os espetáculos que tinham sido mais assistidos, né, Rafa? Isso. Exato. Tanto assim, que pelos cálculos que eu fiz, toda uma fórmula ali, musicais que tiveram menos de 15 pessoas que tiveram menos de 15 votos, esses basicamente já foram excluídos, porque daí eles acabavam tendo, tipo, pesos diferentes e daí não era válido, digamos assim, né? Porque não batia muito bem com os outros, então... Não é uma amostra boa, né? Uma quantidade boa pra fazer a média. Porque imagina assim, um musical que teve 4 votos e levou nota 5. Esse então deveria ser tipo o top 1, né? Mas não é o top 1, né? Tipo, porque só 5 pessoas votaram, então tem que ser justo aí. Então vamos lá pro número 14, que é o meu musical favorito do ano, que é Nautopia. Esse quantas vezes, amigo? Eu assisti, acho que 6 vezes ou 5 vezes, não lembro agora. Eu achei que iria melhor também, gente. Eu também achei que iria melhor, mas assim, as pessoas gostaram. Eu sei que as pessoas gostaram, tipo assim, pelos votos eu vi. Mas teve muita gente que não deram nota muito boa.
Mas, enfim, mas ainda tá aqui no 14º. E tá guardadinho no seu coração. E tá no meu coração, que pra mim é o top 1. O top 10 do seu coração. É o top 1 do meu coração. O Daniel Salve, que é o Daniel Salve que criou o musical, sabe disso, já falei muito. O Beto Sargentelli, que tava no elenco, a gente já conversou muito sobre isso. Ele sabe o quanto eu amo esse musical e o quanto ficou especial pra mim, que é lindo, é lindo. Eu gosto, mas eu tenho problemas com ele, assim, eu tiraria personagens inteiros e diminuiria, então assim, eu não dei a minha nota, mais, eu devo ter dado 4 ou 3, mas é porque eu vejo problemas nele que eu faria bem diferente, assim, mas eu acho ele muito bom, eu acho as músicas muito boas, eu entendo por que ele às vezes não queria cortar uma música ou outra, porque ela é linda, mas eu enquanto espectador, eu tiraria muita coisa. Eu assim, concordo que ele era bem longo, assim, mas no final das contas, depois eu fui vendo várias vezes e eu... Tava tudo bem. Você já tava, podia fazer um pouquinho maior, né? Põe mais uma música. Exato. Dá uma música pro barco. Por aí. Vamos lá. 13ª posição ficou Ney Matogrosso, Homem com H. Que é eu acho que foi até um grande sucesso aqui em São Paulo, porque tinha sessões assim esgotadas, as pessoas estavam enlouquecidas pra assistir. No dia que eu fui, tinha muita gente. E fãs mesmo do Ney Matogrosso, gente que cantava o tempo todo junto, que me irritava um pouquinho, mas aconteceu, né? Isso. Meu Deus, não pode ter nada pior do que você estar num espetáculo e ter uma plateia ensandecida cantando junto com o elenco. Se eu quisesse ouvir um coro, eu tava num show. Eu quero ouvir o cantor cantando, sozinho. Sim. Inclusive no show do Ney, eu fui no show do Ney esse ano e deixa o homem cantar, sabe? Mas aí uma show voz aí daquela. É complicado. O show é complicado. É complicado, mas eu sou daquelas pessoas que eu canto no show baixinho porque eu quero ouvir o artista cantando e aí às vezes tem alguém berrando no meu ouvido. Eu não sei qual que é essa de brasileiro de ter que cantar junto em show. Eu nunca entendi, porque em outras culturas não é assim, sabe? Então... Olha, eu fui no show da Bethânia esse ano que ela virou pra plateia e falou, posso cantar? Então, talvez eu nem devia fazer isso. Tipo assim, calem a boca, deixa eu cantar, tá bom. Sim. Mais Bethânia possível. Mas voltando ao Ney Matogrosso aqui, o Phil você assistiu, né? Assisti, eu gostei bastante, achei que o Renan mandou muito bem, Renan, né? Eu achei ele muito bom, assim, o trabalho de corpo dele. Sim. Eu achei que entre os musicais biográficos que a gente tem aí, normalmente tantos por ano, esse foi muito bem feito. Também mudaria coisas, né? O Meia Hora de Cazuza... pra mim não deu. Um pouquinho demais, mas ainda assim, eu achei muito bom. Eu não conheço tanto do Ney, eu comecei a gostar mais. Acho que quando você sai de uma peça biográfica dessas, você quer conhecer mais o biografado, é tipo assim, ok, você tinha um brief, você tinha uma missão ali e você conseguiu, sabe? Sim. Eu tipo assim, eu igual o Phil falou, né, aquela parte de Cazuza ali que só, tipo, focou muito Cazuza, eu acho que não ficou tão interessante, que acabou tirando um pouco o brilho do espetáculo, mas no geral é um espetáculo bom, assim, não foi um dos meus favoritos que eu vi. Eu até falei isso pra algumas pessoas do elenco, assim, que eu gostei, mas assim, nada assim que faria eu voltar a assistir de novo, né, mas foi bom. Eu gostei, mas nunca mais eu volto. Eu gostei mais uma vez, tá bom demais. Mas sabe o que aconteceu? É um erro que aconteceu 3 vezes esse ano. Das pessoas, né, da produção mandar o release e tá o tempo de peça errado. O tempo de peça tava como 1h40. Tinha 3 horas de duração. Então na minha cabeça eu fui pra assistir uma coisa de 1h40, ser rapidinho. E daí chegou 2h40 só o primeiro ato, amigo. É o primeiro ato, você não entendeu. Sim. E daí chegou tipo 2h30 e nada, e acabou daí com 3 horas de peça, daí acabou. Então... Não, isso aconteceu comigo anteontem, quando eu fui ver Elas Brilham. Elas Brilham tá falando que é 100 minutos. Eles começaram meia hora atrasado. Sim, atrasou, né? E não eram 100 minutos, era 2 horas e pouco. Eu saí de lá, era quase meia-noite. Sim, foi esse, Elas Brilham, mais outro musical. E o Tatuagem. O Tatuagem também dizia que era tipo assim, 1h40, 1h30 e também tinha 3 horas de duração. Então, gente do release, vamos lá, vamos colocar certinho, porque é importante essa informação. Porque é muito importante. às vezes o espetáculo de 3 horas são 3 horas que válidas, não é enrolado, é um bom espetáculo de 3 horas. Mas se você vai pro teatro esperando 1h30, cara, começa a dar 1h40, 1h50, você tá morrendo, porque, tipo, sim, é um negócio de expectativa, né? De você estar preparado. Muita gente saiu no meio pra ir no banheiro.
porque não tinha intervalo. Eles não sim. tinham como 100 minutos, não tinham 100 minutos, não tinha intervalo. E aí era uma profusão de gente levantando no meio pra ir no banheiro, sabe? Enfim. Mas vamos lá, então. Vamos agora pro 12º, que ficou o Pequeno Príncipe. Né, com música do Thiago Jimenez. Que é um espetáculo lindo, visualmente é muito lindo, as músicas lindas, elenco maravilhoso. Gente, é uma produção, assim, que podia estar Renault, assim, de nível de produção. Sim, produção Renault. Produção Renault. Muito linda algumas cenas. A gente até chegou a comentar, eu acho que o Felipe em off, né? Porque assim, tem coisas assim que a gente achou que foi levado muito pro infantil demais, de parar a peça, interagir com as crianças, né? Que é muito peça infantil isso. Mas eu entendo que precisa ter, né? Por causa do público, enfim. Esse tipo de coisa eu não gosto, porque não funcionaria, digamos assim, né? Se fosse no Renault, um outro tipo de, né? Não fosse só pras crianças. Sim. Mas tem cenas maravilhosas, é muito bem feitinho. Eu amei. A parte da raposa tá linda. O Bruno Guerra tá maravilhosa com uma flor. Eu ficava esperando mais, tem mais uma cena dela, volta. Mas não, ela faz bem pouquinho. Eu queria mais flor. Mais rosa. O que eu vi foram os vídeos, né, do cena musical. Achei muito fofo, muito fofo. Sim. Eu babei demais no visual. Nossa, que coisa mais linda. O visual tá muito lindo. É tudo muito lindo, assim, sabe? Eles pensaram muito bem Deu muita vontade de ver. E, gente, tem que sempre dar muito parabéns, porque é um musical original brasileiro, músicas totalmente compostas para eles. É tudo original e achei, assim, maravilhoso, um cuidado. É uma peça infantil, musical, que passa num teatro de shopping. Poderia ser uma coisa muito mais simples, no sentido de, às vezes, não ser tão rebuscado, mas você percebe que cada aspecto ali foi muito bem pensado, tem muito carinho, dedicação, esforço e dinheiro, dá pra ver o dinheiro ali, porque não deve ter sido barato, e ficou maravilhoso, assim, sabe? Eu achei que ficou bem legal. Os figurinos são incríveis. Os figurinos, nossa. Nossa, os figurinos é de babar. E o Pequeno Príncipe é uma história muito linda, né? Tipo, é sempre bom vê-la em diferentes mídias, é um clássico. Todas as mães infantil. Amam. Sim, é infantil e é muito adulto também, né? Sim. Tem muito recado pra adulto ali, então... Sim. Foi engraçado que eu acho que até assim, perto de mim, onde você sentou, né? Tipo assim, tinha duas crianças assim, que não paravam, não prestavam atenção, mas a mãe tava muito focada, sabe, no que tava acontecendo, mas muito focada. Tipo assim, a criança assim, meio que querendo falar assim com a mãe só assim meio que colocando a mão assim, tipo, fica quieto, né? Tipo assim, deixa eu ver. Então, eu acho que pega muito os adultos, mas tá muito lindo. Eu queria que tivesse mais pra cima nesse top 10 aqui, mas ficou no 12º. Vamos lá, 11º nós temos Marrom, musical, que foi um musical que eu escolhi não assistir. Então, por mais assim, tenho amigos no elenco, né, tipo, gente que fez a Cor Púrpura e tudo mais. Eu não quis assistir porque eu não tenho nenhuma conexão com Alcione, tipo, eu nunca escutei, tipo, minha família nunca foi de escutar, então assim, eu não quis assistir, tipo, foi um momento que assim, tava tendo muita coisa pra ver e daí eu tive que priorizar, então realmente não sei o que falar. Mas as pessoas estavam gostando muito e ficou em 11º, então ficou quase entrou no top 10, né? Então, as pessoas estavam amando. O Felipe chegou a assistir? Não, Felipe? também não vi. Mas eu não vi porque, assim, na minha bolha, o pessoal tava querendo... Foi perto do musical lá do Fala Bela pra Disney Plus, qual é o nome mesmo? O Coro. Foi perto do Coro, então, e ele também fez o Marrom, não é? Também não é dele? É, dele, sim. Então, o pessoal tava numa fase, tipo assim, gente, alguém tem que tirar a carteirinha do Miguel Falabella, não deixar ele fazer mais nenhum musical, porque o pessoal odiou essas duas coisas, a minha bolha odiou essas duas coisas com uma força que me assustou, a ponto de eu falar assim, tá bom, talvez eu não precise assistir isso. Não sei, tipo, eu ouvi falar muito bem do Marrom. Com certeza, tipo, ele tem um décimo, por isso que eu assustei dele estar aí tão pra cima, porque na minha bolha o ódio era grande, mas aparentemente... Né? As pessoas assim que gostam muito de Alcione amaram muito, muito mesmo. Eu tenho pessoas assim que não é assim tão fã de teatro musical, assim, mas voltaram várias vezes para assistir o Marrom. Então, assim, eu acho que é um espetáculo bacana de ver, mas me desculpa pessoas do elenco que eu não vi ver, mas foi uma época que eu tava priorizando, né, espetáculos pra ver, que tava acontecendo muita coisa, era muita coisa, assim, eu fazia lista, era muita coisa pra assistir no final de semana só, então não tinha como.
Mas vamos lá então agora pro nosso top 10 oficial. Isso foi nossas menções honrosas, né? Que deveriam estar no top 10, mas não entraram. O top 10 eu fiquei muito feliz em 10ª posição. Tava com medo que não entrasse, que é o musical Tempo Certo, né? Tipo, é um musical que é do Thiago Porticarrari, Rafael Puca. Tipo, tinha um elenco maravilhoso com a Eri Correia, a Vanessa Mello, o Dan Cabral. E o namorado dele, que eu esqueci o nome agora, o Álvaro. Tipo, os 4 estavam incríveis no musical. Era muito lindo, né? O Felipe assistiu, né, Felipe? Assisti, achei maravilhoso. Também, de novo, um musical 100% original. A ideia foi muito bem feita, muito bem executada, né? Eles ficarem trocando ali. E achei, assim, genial, assim. Achei muito bom. Eu queria também que ele tivesse até um pouco mais pra cima, merecia. Sim, merecia. É um musical que eu vi assistir só uma vez, mas eu queria ter visto mais vezes, mas é que é tão ruim o teatro, que era um teatro virada-lata, pra mim é muito fora de mão aquele teatro. Pra mim é o melhor de todos. Pra você é o melhor, que é do lado dessa casa, né? Mas pra mim é muito fora de mão, por isso eu queria ter assistido mais vezes, mas eu não fui. Eu só vi no finalzinho da temporada, não deu pra ver de novo, e eu não vi, uma das meninas não era a original, eu queria ter visto, né? Tá. Que pena. Mas é um musical, assim, que tá bem lindo. Tipo, o cenário super simples, mas funciona muito bem, que os próprios atores vão mexendo no cenário. Então, funcionou super bem. Eu tô torcendo que eles consigam trazer pro ano que vem, né? Porque esse até é um projeto muito antigo, de coisa que a gente até gravou já um podcast muitos anos atrás, quando o Álvaro e o Dan Cabral queriam montar esse circuito off-Broadway, né? De trazer musicais mais caros de off-Broadway pra São Paulo. Então isso a gente gravou um episódio sobre isso, sei lá, quando foi isso? 2016, eu acho, talvez. E só agora que eles conseguiram fazer, né? Lógico que a pandemia atrapalhou, então tô super feliz por eles, espero que eles tragam mais musicais parecidos e parabéns pra eles. Tomara que volte esse tamanho, eu queria ver de novo. Eu também queria ver de novo, o Tempo Certo tá lindo. É um tipo de espetáculo que eles deveriam fazer uma filmagem bacaninha pra deixar lá no YouTube, sabe? Para as pessoas verem, porque é lindo. Disponibilizar, né? Sim. Vamos lá então, top 9, né? 9ª posição, que ficou a Anastácia, né? Que estreou mais agora no final do ano. Esse com certeza já tá no top 10, não tem como não estar, porque é um musical que tá no Renault, as pessoas gostam de assistir, né? Coisas no Renault. Mas tá lindo, tá lindo. Um Broadway gigantesco, né? Uma história clássica, enfim. Esse, assim, na minha lista tá no 3º melhor musical que eu vi esse ano. Então, assim, tá muito lindo. Assim, eu achei nono um bom número pra ele. Não, mas assim, eu sempre já gostei, eu gostava muito das músicas, sempre gostei muito. Eu acho que assim, que o musical tem alguns problemas em relação de cenas, duração também, tipo, tem várias cenas que daria pra cortar. Enfim, mas mesmo assim, tá um espetáculo belíssimo. O elenco tá maravilhoso. Esse elenco nosso brasileiro foi escolhido muito bem, assim, tá muito incrível. Então, eu nem digo nada pelo elenco, assim. Eu é que não consigo me conectar com o musical em si. Acho que eu nunca fui muito fã do desenho. Aí fizeram um musical bem, que eu acho bem diferente de algumas coisas do desenho. E aí eu não consigo me conectar. Eu me conecto menos ainda. Aí é isso, eu não entendo esse hype. Todo mundo gosta, todo mundo diz que tá lindo, todo mundo chora. Eu fico, gente, é tão chato. Sobre isso. Mas vendo ao vivo acho que muda um pouquinho, sei. Talvez. Eu acho que muita gente foi pronto pra odiar, foi com as pedras na mão e se rendeu. Porque, assim, eu, por exemplo, muita gente ouviu falar mal da Broadway, né? Na Broadway ela não foi um hit como talvez aqui no Brasil esteja sendo. Mas chega lá, ele meio que derrete a gente. Ele realmente funcionou no palco aqui no Brasil, pelo que eu senti. Sim. Embora ela também mude muita coisa do libreto, assim. Eu acho que toda a história lá do cara perseguindo ela, do comunista lá perseguindo ela, eu acho muito fraco e mal feito, assim. Mas funcionou no Brasil. O texto é bem problemático, assim, alguns pontos. Eu acho que, igual eu falei, dá pra cortar, mas funciona. É tudo muito lindo. Então, vale a pena. Até ano que vem, quem não viu a Anastácia dá pra ver ainda, continua, então veja. Fica até quando, Rafa? Pra ficar até março. De repente estende um pouquinho mais ainda, né? Mas março tá garantido, então já compre os ingressos pra assistir, Anastácia.
Já tem qual que é o próximo do Renault? Ah, vai ser Rei Leão, né? Ah, Já abriu até a audição. É Rei Leão. Vamos lá então, vamos para a posição número 8, que ficou com o musical Elas Brilham. Que eu gostei de estar aí, porque eu gostei muito delas Brilham. Que é um doc musical, que é do mesmo estilo de 60, 70, né? E era um musical que já deveria ter estreado antes da pandemia, tinha até um outro nome antigamente. E eu, assim, eu sei que o filme, eu acho que não gostou tanto assim como eu, mas eu, assim, fiquei encantadíssimo. Chorei, sim, da metade pro final chorei sem parar, porque assim, era muito impactante a história das meninas, porque elas contam, as atrizes, né, elas contam a história delas mesmas, cantam músicas e tem assim, homenagens, igual tipo a homenagem pra Marília Mendonça. É incrível, chorei do começo ao final, assim, da homenagem pra ela, foi muito lindo. Então, assim, foi um espetáculo que mexeu comigo bastante. No dia que eu assisti também atrasou meia hora, atrasou. Tipo, achei o som altíssimo demais pro meu gosto, mas me pegou o espetáculo. Eu achei que elas são muito boas, todas as atrizes estão muito boas. Eu acho que ficou um pouco caótico a forma como ele é montado, no sentido de que é tudo muito picotado e às vezes você não sabe nem quem está sendo homenageado mais, sabe? É tanta foto, é tanta informação que às vezes não é desenvolvido exatamente, propriamente dito ali, é só jogado literalmente em imagens, que nesse sentido ele me perde um pouco. E às vezes eu queria que, tipo assim, canta uma música, deixa a música inteira, sabe? É tão medley, tão picotado por 2 horas, que às vezes assim, calma, respira, canta uma música inteira. Deixa eu entender, assim, essa homenagem para essa mulher com uma música inteira, sabe? Fica às vezes muito picotado e muito... As orquestrações são muito para ficar no estilo Broadway. Eles transformavam qualquer coisa num mega belting, assim, sabe? Então, assim, sei lá, se fosse homenagear Nara Leão, eles faziam um belting de Nara Leão. Tudo tinha que ser muito Broadway gritado, que às vezes eu achava desnecessário. Eu até brinquei com meus amigos. Eu brinquei com meus amigos que não era Elas Brilham, elas gritam, porque assim, elas realmente gritam todas as músicas. É maravilhoso, eu adoro um belting, eu amo um belting, adoro uma mulher gritando, eu acho maravilhoso. Só que, às vezes, nem sempre pedia, entendeu? Você tá fazendo... Sim. Sei lá, você vai fazer Madonna, você não precisa fazer um belting pra Madonna. Madonna não faz um belting na vida, ela fez um Evita sem fazer um belting, você vai fazer um belting dela agora? Então assim, achei que não precisava. Mas assim, eu fiquei 2 horas entretido, fiquei 2 horas mega entretido. Então assim, eles têm todo esse valor, mas algumas coisas eu faria diferente, o que não é um demérito deles, assim, acho que todo mundo que estava na plateia saiu amando muito e recomendando. Então, parece que aqueles musicais poderiam ficar anos em cartaz em Copacabana com as telinhas da Van indo lá, sabe? Sim. Foi a sensação que eu tive. Mas assim, eu quero muito ver esse take da Nara Leão beltada, entendeu? Não, acho que a Nara Leão não chegou a ter, mas quando fazem dela, acho que ela não chega a alguém precisa fazer esse vídeo, como seria a Nara Leão beltando, entendeu? Agora eu preciso desse vídeo na minha mesa. Porque com certeza se tem alguém que tá distante da ideia de belting é a Nara Leão. E já quero. mas voltando aqui pra questão do Elas Brilham, pra mim assim, realmente teve muitas notas boas. Eu mesmo fui uma pessoa que dei nota 5, né, tipo 5 estrelas, e foi assim um musical que teve muito nota 5, então por isso que entrou no top 10. E realmente, é o que o Felipe falou, de repente se fosse um musical pra ficar fixo no lugar ia ter sempre público, porque eu acho que tem muito da força das atrizes ali, das mulheres, sabe? Tipo assim, por isso que eu acho que eu me emocionei muito com elas, com o trabalho delas, eu acho que nem tanto com as homenagens, mas eu acho que com quem as atrizes são, com o trabalho, né, vocal delas, então sim, elas só por elas vale a pena, vale muito a pena, as meninas são incríveis. Vamos para a posição número 7. Nós temos aqui Evita Open Air, né? Só o Evita. Que a gente já gravou um episódio só sobre Evita Open Air, a gente já falou bastante. É um musical que, assim, as pessoas estavam enlouquecidas pela experiência de assistir no ar livre, em pleno inverno, né? Que foi bem difícil às vezes. E tava lindo, Mira Ruiz arrasou muito, a gente já falou muito sobre isso aqui. E eu acho que valeu aqui, né? Na 7ª posição. Felipe, o que você tem a dizer, você que assistiu? Eu acho maravilhoso. Se tivesse um top 10 de, talvez, atuações femininas do ano, talvez a Mira tivesse em primeiro lugar. Certamente ali no top 3, assim. Ela tava maravilhosa, acho que ela carregou esse Evita... Pra mim foi diferencial, sabe? Acho que ela trouxe ao
pro Evita uma coisa diferente, e pra mim foi maravilhoso, assim. É muito gostoso você ter uma versão brasileira, porque não era uma cópia da Broadway, né? Eles tiveram todo um... Como é que fala quando é a montagem que não é réplica, né? Uma não réplica. Eu acho muito bacana quando tem uma não réplica que funciona tão bem. Então achei que foi maravilhoso. Foi a melhor Evita que eu vi nos palcos. Sim, foi incrível. E é mais igual eu falei, pela experiência, né? Que de ser em céu aberto e frio ou muito calor. Porque... Mas olha, a gente deu sorte, porque eu acho que o inverno, enquanto eles estiveram em cartaz, foi bem menos frio do que a gente imaginava que seria. Tiveram, obviamente, sessões dolorosas para todo o elenco, deve ter tido muitas assim que eles achavam que não iam chegar até o final, mas eu esperava muito mais frio nesse inverno. Acho que eles conseguiram ter uma temporada boa, e agradecido muito aí a São Pedro, que não teve tanta história de cancelamento, né? Pelo menos o elenco tinha as luzes quentes em cima deles. A pobre da plateia que ficava no escuro. Eu amo as histórias do povo levando agasalho, casaco, roupa de lã, roupa de pele. Coberta. Aquelas coisas, cobertor, manta, travesseiro. Mas você tá em Olha, eu sofri muito mais com calor de dia do que com frio de noite. Porque de dia era com céu, com o sol na sua cabeça, assim. Tanto é que você queria comprar um casaco, um cobertor, uma mantinha, você conseguia. Você queria comprar um boné na lojinha, você não conseguia. O boné tinha esgotado, você vê que... a gente foi assistir durante o dia, né? Aquela tarde foi bem quente. Foi bem quente assistir lá. Então, doideira, né? Quem não passou protetor solar se fudeu. Sim, por aí. Então, precisava. Mas enfim, 7º lugar então, Evita Open Air. Vamos para o 6º lugar, que é meu querido, que é Vingança, o musical. Apesar do Vingança ter estreado quase 10 anos atrás em São Paulo, estreou esse ano pela primeira vez no Rio de Janeiro. Então o público do Rio pôde assistir Vingança. E ficou aqui em 6º lugar. Vingança, eu acho que desde que estreou naquela época, sempre foi um dos queridinhos do teatro musical brasileiro, porque é um musical muito bem escrito pela Ana Toledo, né, com as músicas do Lupicínio Rodrigues, que são incríveis, já tá, né, na cabeça dos brasileiros há tanto tempo. Então, mereceu estar aqui. Mereceu muito estar aqui em 6º lugar. Só acho que é só a Lene daqui que assistiu lá naquela época. O Glauber não assistiu, né, Glauber? Eu só vi por vídeo. Ah, tá, por vídeo. Eu também só vi por mas vídeo. mas enfim, o bom, assim, que eu gostei, assim, que muita gente do Rio de Janeiro votou, né, e as pessoas do Rio de Janeiro gostaram, então acabou ficando em 6º lugar, apesar de ser um musical já antigo, já voltou em 2022 com força. Vamos lá, então, vamos para o quinta posição é o Família Addams, que é óbvio, acho que Família Addams ia aparecer em algum lugar do top 5, porque é um dos musicais, né, favoritos dos jovens, né? E tá na moda agora com Wandinha também. Sim. Eu não sou muito fã do musical, mas eu falei que depois que a gente até fez um episódio só falando do Família Addams, eu falei que eu entendo porque ele faz sucesso, mas ainda não gosto tanto assim, tipo... Eu acho que é uma boa diversão, mas eu acho que ele tem mais problemas do que acertos, sabe? Então... É aquele segundo ato pra mim não deveria existir, o primeiro ato já tá bom o suficiente, podia ter desenvolvido melhor o primeiro ato e ser só aquilo ali e tá ótimo. Né? Mas as pessoas amam demais o Família Addams, então por isso tá aí no número 5. Eu achei também que a montagem ficou muito boa, a adaptação dessa vez ficou melhor do que a de 10 anos atrás? 2011, 2011? Eu achei que eles realmente... Acho que ficou melhor. Eu acho que se sustenta muito no talento do elenco, que é um elenco maravilhoso também. Eu achei absurdo o cenário, a montagem. Eu achei incrível, assim, comparado com o cenário original, é infinitamente melhor do que o original. Aquela casa que vira e se abre, você parece que tá observando totalmente como um bisbilhoteiro, assim, você tá observando meio que escondido aquela família. Eu achei muito legal. E assim, é caro, você olha e fala assim, nossa, deve ter custado muito caro fazer essa casa, mas assim, é caro e inteligente, sabe? Tipo, ele soube usar o dinheiro da melhor forma possível, mais criativa, mais interessante. E assim, eu acho que ele é bom apesar de o conteúdo original ser ruim. Assim. Eu não acho A Família Addams um bom musical, eu não acho o libreto bom, na verdade eu acho o libreto bem ruim, e eu acho que ele consegue fazer, apesar disso, funcionar pelo talento, pelas piadas mais atuais. Então acho que, assim, eu entendo ele funcionar
Se alguém me falaria, monta familiar, eu falaria, não, gente, isso aqui é uma bosta, não faz, não. Mas eles conseguiram fazer, ficar bom, sabe? Então... E sem falar que o nosso elenco tá maravilhoso dessa última montagem, né? Tipo, lógico que voltou Daniel Boaventura e Marisa Hort, que já eram incríveis na primeira temporada, e nessa aqui estavam mais incríveis ainda, porque eles tiveram mais liberdade ainda, né? No palco. E daí o restante do elenco, né? A Pamela Rossini, a Chiara Sasso, né? Que também veio com o Fred Silveira. Tipo, todo mundo tava muito, muito incrível. Então, o elenco... Sim, eu acho que já mereceu assim, esse top 5 só pelo elenco, sabe? Porque era um elenco bem especial. É um elenco de luxo. É um elenco de luxo. Sim, foi um elencão aqui. Mas muito bem, top 5, então, Família Addams. Vamos para a nossa quarta posição, que aqui entrou o Sweeney Todd, que era um que também entra no top 10, não tinha como, que era um dos musicais mas eu mais achei esperados. bizarro não estar no top 3. Eu achei que ele era top Sério? 3. Eu achei. Eu achei que ia estar no top 5, acho mesmo ali. Não achei que... não sei. Mas, quarto lugar, Sweeney Todd. As pessoas amaram, as pessoas voltaram muitas vezes. Eu, sim, fui ver 3 vezes. Então, também não posso reclamar muito, não. Eu gostei. Né? O que me incomodou muito é ser no rooftop, que eu acho que já dá pra parar de fazer musical no rooftop. Não curto, prefiro um teatro mais tradicional, legal, um palco italiano. Sonho com essa montagem do Sweeney Todd, com esse elenco, do jeito que foi, mais num teatro mais tradicional. Mas assim, tava lindo demais. Eu gostei bastante. Não sei o Felipe, qual que foi a experiência sua? Pra mim, eles talvez fosse até top 1, talvez seja o melhor do ano, assim, mas nem tanto pela montagem, mas por ser o Sweeney Todd bem feito, sabe? Tem várias coisas que eu mudaria também, mas tem coisas que eu não faria e eles fizeram melhor. Então, assim, quando você assiste e fala, putz, achei genial eles terem feito isso dessa forma, eu gosto muito do tom de alguns personagens. Tem algumas coisas que faria diferente, eu reclamo um pouco. Eu acho que a Miss Lovett, eu gostaria dela mais apaixonada pelo Sweeney. Enfim, são detalhezinhos que eu respeito muito a forma também que foi feita e as decisões que eles tiveram. Então, assim, eu achei lindo. Eu não me incomodou o rooftop. Eu me incomodo com o rooftop porque eu não conseguia mais ingresso. Ele esgotou muito rápido. Eles conseguiram lotar a temporada inteira e ainda assim fechar e falaram, não, gente, acabou. Não, era isso. Era isso. As pessoas achavam que só pelo sucesso ia voltar, mas não voltou. Você não consegue colocar qual é o nome do ator? O Lombardi? O Rodrigo Lombardi, Você não consegue colocar um ator desse que tá protagonista de novela das 9 por uma temporada muito grande, né? Não é tipo o Hugh Jackman que se dá um ano inteiro pra uma peça da Broadway. Ele só deu aqueles meses mesmo e foi isso. E tipo assim, o que me incomodou, assim, que eu acho que pra mim porque eu acho que eu dei nota 4, se eu não me engano. Só não dei 5 porque me incomodou muito do lance de ser lá no rooftop. Porque, assim, fui ver 3 vezes e as 3 vezes eu não consegui ver direito a última cena, sabe? Porque eu sentava meio longe e daí eu tinha muita cabeça na frente, então eu meio que imaginava o que estava acontecendo ali. Então, são pequenas coisas assim que me incomodaram, sabe? Mas não tira o brilho do espetáculo. Então, eles estavam incríveis, elenco maravilhoso. Então, em quarto lugar, o Sweeney Todd. Terceiro lugar, que é o meu segundo favorito do ano, que é o West Side Story, que também... Esse foi curtíssima temporada, né? Que foi muito legal, porque foi no Teatro São Pedro, que a gente nunca imaginou que ia ter um musical no Teatro São Pedro, que é um teatro de ópera, geralmente. E pra mim foi uma experiência surreal, porque eu sempre quis assistir West Side Story. É um musical lindo demais, o elenco tava maravilhoso, Beth Sargentelli com a Juliana Drews, mas cheguei a ver com a Carol Botelho também. Não sei, foi incrível, foi lindo. Fio. A única coisa que eu reclamaria era porque ele estreou depois que eu vim embora e ficava na esquina da minha casa. Sim. Na esquina da minha casa em São Paulo. Era só isso que eu tinha pra dizer. Não, tava muito boa, as coreografias estavam muito boas, né? Eu achei que tudo funcionou muito bem, assim. Eu acho que deu muita pena de ter sido tão curto, porque não deve ser fácil montar e ficar tão pouco tempo em cartaz pareceu um desperdício, sabe? Sim, e assim, eu só achei que não foi melhor, né, que poderia ser melhor, porque me incomoda muito aquelas versões do Botelho. Pra mim, assim, é uma das piores versões que ele já fez, que não entra no ouvido, assim, é muito difícil, dói no ouvido. Então, eu só vou assim... São umas versões datadas, sabe? Eu não entendo, parece que... É ruim, ele atualizou. É ruim mesmo, é ruim.
Mas é uma coisa datada. Você parece que tá ouvindo uma letra que foi escrita na década de 90. Assim, a minha sensação é essa, que é antigo. Sim, tinha muita coisa ruim. A música América, assim, do começo ao final, a versão era muito ruim. O Something's Coming também tinha muita coisa ruim. Eu sei que ainda mexeram ainda, mas... não deu. Pra mim, assim, eu daria uma nota ainda bem maior ainda se fosse, uma versão melhor. Mas, assim, elenco maravilhoso, coreografias maravilhosas, a experiência do Teatro São Pedro foi incrível. Eu acho que eu vi, sei lá, 4 vezes, 5 vezes, eu acho, não sei, viria mais vezes. Uma pena que a temporada foi muito curta, mas eles mereciam ficar mais tempo em cartaz. Então, foi lindo. E essa é outra que, assim, que eu teria feito coisas muito diferentes. Eu acho que, principalmente se não era réplica, eles tinham muito espaço para, por exemplo, entender que o América funcionaria melhor com, acho que os homens e as mulheres. Acho que muita gente ficava frustrado. Mas tem só essas mulheres no palco, nem eram tantas, e nos filmes ficou tão exuberante sempre, que eu acho que muita gente que eu conheci ficou meio decepcionado também, porque a música ficou ruim, a tradução, né, do América. Eu acho que, eu não entendi até hoje a cigana cantando Somewhere, ainda não sei se isso é de lá de fora, não entendi o que é aquele personagem. Assim, você não precisa manter isso 100%, sabe? Não sei, eu faria algumas coisas diferentes, já que você tá montando não réplica. Entenda que o musical evoluiu bastante nos últimos, sei lá, 60 anos. Que é um musical bem antiguinho já, né? Bem antigo, né? Então eu acho que poderia ter atualizado. Mudar. Você vê, o Spielberg conseguiu fazer ele parecer super moderno ano passado, sabe? Então acho que ele poderia ter aprendido com todas as outras montagens e ter feito algo diferente. Mas era lindo Mas era demais. lindo demais, a Julia, nossa, e o Beto também estava muito bem, eu achei que... Sim, tava incrível. Perfeito. E também a... Ai, meu Deus, esqueci o nome das atrizes. Ingrid Geiger fazendo a Anitta, tava maravilhosa, aquela mulher. Torquato também tava bem. Torquato tava bem. Todo elenco tava muito bem, não tinha o que falar do elenco, não tem o que falar do elenco. Foi lindo, viu? Foi lindo. Acho que dessa lista que eu mais queria ter visto é o West Side Story. Porque o Sweeney Todd eu queria muito ter visto, mas eu ouvi opiniões muito variadas, muito diferentes, assim. Sim. O West Side Story, só pela experiência de ver ao vivo, com as coreografias e tal, eu acho que eu ficaria bem embasbacada, assim. Era lindo, foi lindo. Mas vamos lá, agora aqui, ó. Segundo lugar, primeiro lugar, é uma surpresa. Não é que uma surpresa, mas é uma coisa muito boa. Então vamos lá, então. Vamos lá, segundo lugar ficou Cabaré dos Bichos, que foi assim, a galera tava enlouquecida por esse musical. E é um musical que eu não assisti. Eu não assisti porque sempre era durante a semana eu não consigo assistir. De repente, quando tinha um feriado e tal, durante a semana que daria pra assistir, mas não consegui ir. Então foi um espetáculo que eu não vi, Cabaré dos Bichos. Eu sei que o Phil gostou muito, né, Phil? Eu amei, eu vi 3 vezes. Eu não sou tanto de voltar, eu vi 3 vezes. No final, na última vez, eu meio que juntei uns amigos que amaram juntos e a gente ia junto. E no final, tipo assim, tem vários momentos que assim, agora todos os animais vão cantar juntos sobre a Revolução. E a gente cantava junto, sabe? Os atores olhavam pra gente e falavam assim, vocês estão vendo sempre aqui, sabe? A gente já tava fazendo coro junto das músicas. Eu achei que ele foi muito pertinente no ano de eleição. Ele é um musical muito político. Tem gente que acha que tá político demais. Eu achei que ele foi político na medida certa, porque ele me envolvia na história e na crítica política. E eu achei, assim, muito bem feito, muito bem dirigido, as músicas são muito boas, o elenco estava maravilhoso, eu vi com vários elencos que eles mudavam, tinha a Bruna Guerra de novo, maravilhosa. Não sei, daqueles musicais pra mim estavam perfeitos, assim, eu virei muito groupie deles. E assim, musical original brasileiro, de novo, coisa que é super difícil. Eles fizeram lá no Teatro do Núcleo, eles distribuíam o ingresso, então você conseguia ver de graça, era super acessível. Numa região central, mas que não é costumeira de ter grandes teatros e tudo mais, então acho muito bacana você levar arte também para fora de lugares tão óbvios. Então, assim, eu acho que eles foram perfeitos, assim, é tudo que eu gosto de teatro, assim. É bom você falar, né, que esse é um espetáculo núcleo experimental, né, Zé Henrique de Paula, Fernanda Maia, e também, né, no caso do Sweeney Todd também, mas não era bem uma produção do núcleo, mas é com a galera do núcleo, mas é uma produção da Del Claro. Mas assim,
top 5, né? Tipo, o núcleo aparecendo aí, né? Então por isso que eu falei, tá sendo bem especial. É, um musical, assim, que até, assim, eu não tava muito nessa vibe política, por isso, assim, também eu poderia ter me esforçado um pouquinho mais pra assistir, poderia, mas eu não me esforcei tanto, né? Mas, quem sabe? E foi um espetáculo que estreou online, né? Durante a pandemia, então... já dava pra ter uma ideia de como seria, mas falaram que agora, assistindo ao vivo no palco, era muito melhor a experiência. Então eu fico feliz com nesse lugar, porque imagina, tipo assim, com musicais Broadway, né, tipo Anastácio, Familiado, que todo mundo prefere esses musicais. Em segundo lugar tá Cabaré dos Bichos, né, então... E agora, que também que é a continuação da Felicidade, que em primeiro lugar é um musical nacional, núcleo instrumental de novo, que é a Brenda Lee e o Palácio das Princesas, né? Esse eu fiquei muito feliz de ser em primeiro lugar, tipo, porque foi um espetáculo incrível, lindo, lindo, lindo. Conta mais do espetáculo pra mim, eu não sei tanto da história e tal. Phil, conte você que viu, acho que mais do que eu. Não, eu vi só uma vez também. Ah, você já viu uma vez? Ah, mas conta você. É porque no núcleo lá no teatro, eles estavam pra mim com a semana perfeita. Eles eram terça, quarta e quinta, se não me engano, era o Cabaré dos Bichos. Era a semana inteira, era segunda, terça e quarta, eu acho, Cabaré dos Bichos, quinta, sexta, sábado e domingo era Brenda Lee. Então pra mim era assim, a semana perfeita do teatro. Você poderia passar a semana inteira lá que você estaria muito bem servida. Mas a história da Brenda Lee, ela foi pioneira no Brasil. Ela era uma travesti que ela dava abrigo para as outras travestis, trans e gays em geral que estavam precisando de apoio na época. E que na época do HIV, quando chegou no Brasil, da AIDS, ela dava abrigo para as pessoas que eram expulsas de casa e ajudou a formar políticas de saúde, se unindo com médicos não preconceituosos. Os médicos expulsavam as pessoas com HIV do hospital e ela ia lá e pegava as pessoas e cuidava delas. Então é uma história que eu não sabia que existia essa pessoa. Eu lembro que eu conversei muito rapidinho com o Rafael Miranda, que fez a direção musical, se não me engano, e ele falou sobre como foi difícil até achar informações sobre ela. Tipo, não é uma história tão divulgada, e ela foi genial, pioneira, ela foi uma figura muito importante para a comunidade LGBTQIA+, da época. E foi muito interessante descobrir essa pessoa e se entender enquanto comunidade, a importância que ela teve. Para mim foi catártico, e senti vergonha de não conhecer essa história antes. Ela deveria ser muito mais divulgada. Então... E colocaram, assim, tem umas coisas mais pesadas, mas o final foi muito leve, porque ela é assassinada, né? E colocam de uma forma, assim, leve, né? Tipo, gostosa no final, de uma coisa positiva, né? Porque ela foi uma pessoa incrível na época e a gente tem resultados disso até hoje. Então, aí o elenco, né? Aquele elenco. Tipo assim, não tem uma pessoa assim que dá pra dizer, não é mais ou menos. Tipo, todo mundo é muito bem ali, sabe? Tipo. Então, eu acho que assim, novamente, núcleo aparece nas duas posições aqui, merecidos, né? Me mexeu bastante o espetáculo ali. Eu acho muito bacana que sejam dois musicais nacionais, né, brasileiros, sim, criados, sim. que contam, pelo menos o Brenda Lee, conta uma história nossa, uma história real. Enfim, eu fiquei muito feliz quando eu vi o resultado e vi que eram dois musicais nacionais. Já não era Sem Tempo! Sim. E vale contar que o Rafa falou do elenco, são todas atrizes transgêneres e tem um ator, homem cis hétero, que é o que faz o médico, que ajuda elas. Mas assim, totalmente carregado por elas, principalmente, e merecem ovações. Todos parabéns, homenagens. Todos parabéns, homenagens. Elas foram maravilhosas e... Sim. Foi realmente uma das melhores experiências teatrais que eu tive no ano. Então, assim, eu achei muito merecido o primeiro lugar. E vocês podem assistir o musical no YouTube. Não é, tipo, a mesma experiência do palco. Tipo assim, não é uma filmagem do palco. Eles fizeram uma filmagem durante a pandemia, né? Como se fosse um pequeno filme dentro, né, do espaço teatral. Então tem no YouTube pra assistir. Assistam, porque é lindo. É lindo, tipo... Vida longa Brenda Lee, de repente Cabaré dos Bichos também, que volte ano que vem, né? Que é sucesso realmente. É até importante dizer porque, assim, o Brenda Lee e o Cabaré dos Bichos, a média ficou muito próxima. Tipo assim, Brenda Lee ficou com 4,59. Então, assim, eram
um sólido 5 ali nas votações praticamente, né? E o Cabaré dos Bichos 4,57, tipo, então assim, muito próximo. Então, tipo assim, os dois é basicamente top 1, né? Tipo, número 1. E assim, já deu uma diferença com o West Side Story, que era 4,48, né? Então, já deu um espaçozinho ali, né? Mas pra ver como realmente Brenda Lee, o Cabaré dos Bichos, agradou muito o público, que é um público que voltou muitas vezes. Então, parabéns, Núcleo Experimental, por isso. Então, eu fiquei muito feliz mesmo. Ainda mais que eu gosto. Eles tinham aquela política também, distribuir o ingresso todos os dias. Então você conseguia, se você não tivesse dinheiro, se não tivesse como assistir, você ainda conseguiria assistir. Era também no Teatro lá do Núcleo, que é maravilhoso. Maravilhoso não do espaço, mas eu acho importante ter aquele espaço lá. Então, assim, tomara que eles consigam manter eternamente esse Teatro do Núcleo, essas iniciativas e assim, o quanto eles tentam fazer coisa. Eu acho que o que eu gosto do Núcleo é que aquele pessoal, pelo menos, eles conseguem, numa mesma temporada, fazer um Sweeney Todd, um Brenda Lee e um Cabaré dos Bichos, sabe? Sim. Tipo, eles literalmente, a Fernanda Maia e o Henrique, eles passavam o fim de semana no Sweeney Todd e durante a semana no Cabaré dos Bichos, trabalhando todos os dias, a Fernanda tocando todos os dias lá no piano, nas duas peças. Então, assim, e eles faziam com tanto amor, você não via, assim, provavelmente deve ser muito cansativo, mas você não via cansaço, mau humor, estresse na cara deles, e o Zé Henrique estava sempre, todas as vezes que eu fui nessas duas peças, eles estavam sempre lá, tá sempre, assim, tão feliz de estar fazendo aquilo, de estar fazendo aquela arte. Era tão bonito de ver eles, a empolgação deles. Cada vez que eles faziam um discurso no final, era sempre tão empolgante, assim, que eu acho que é inspirador, assim. Se eu trabalhasse no teatro, eu acho que eu estaria muito inspirado pelo que eles fazem, sabe? Eu tenho um carinho muito grande pela Rafael Miranda, Fernanda Maia, Zé Henrique de Paula, eles são incríveis. Tipo, eu sei que, assim, que se tem dedo deles ali, eu vou gostar de alguma forma. De alguma forma eu sei que eu vou curtir. Então, parabéns. E esse é o nosso top 10 de 2022. Eu achei que foi um top 10 bem bonito, assim. Tem muita coisa linda. Foi muito bonito. Sim, sim. Foi um ano muito bom pós-pandemia, assim. Foi de retorno muito bom. E a gente percebe que tem coisas que rolando sobre, tipo assim, principalmente os de Renault, né? Essas adaptações da Broadway. Então, muito o que já existia, tipo, Rei Leão vai voltar, Wicked vai voltar, voltou Chicago, que já existia, voltou a Pequena Sereia, que já existia. Tem muita peça voltando que a impressão que dá é que já estava pronta ali, assim, gente, a gente precisa realmente voltar com o teatro, a gente precisa botar peça na rua, a gente precisa dar dinheiro para trabalhador de teatro, a gente precisa que a equipe tenha emprego, a gente precisa disso. E as coisas que deu para fazer e fizeram brilhantemente, assim. A volta pós-pandemia para mim foi o que deu para fazer e foi perfeito. Deu para fazer coisas velhas e novas e deu para as duas peças principais aí do top estão empurrando a barreira para coisas novas. Então, assim, eu achei que foi um ótimo ano pós-pandemia e eu acho que a ideia é cada vez melhor, assim. Sim. Eu gostei muito, assim, que, né, pelo menos o top 1 e 2, né, tipo, foram musicais nacionais, né, porque o que a gente espera é Broadway, igual eu falei, né, então, não sendo, né, o número 1 ou 2 sendo musical óbvio, né, Broadway, que já é um sucesso já, então fico muito feliz. E quem sabe ano que vem melhore mais isso ainda, né, tenha mais musicais nacionais, autorais, né, no top 5, digamos, né. Então, mas foi bem lindo. E assim, eu creio que ano que vem vai ser um ano melhor ainda, porque teremos, né, nosso presidente novo, né, do governo, então eu espero que isso mude muito e melhore muito pra cultura, né. A gente lutou muito esse ano, né, pra isso acontecer, né, então... tem muita coisa que só com a direção, tanto com só a gente tendo o Ministério da Cultura, quanto com a direção ali, a organização da lei de incentivo mudando, né, porque tem coisas que já barravam do começo, porque ia contra os princípios do governo, né, ou que já não ficava tão propenso a ser aprovado, a aprovar pra captação e tudo mais, né, então agora... Espero que tenha mais coisas vindo por lei que sejam mais ousadas, né? Que a gente passou... Muitas das coisas mais que vieram por lei nos últimos tempos eram mais family friendly, né? Porque não tinha como ser muito ousado
com um projeto de milhões pela lei de incentivo com esse governo que tava indo. Fora que nem tinha mais tanto projeto de milhões assim, né? Por culpa do teto de gasto e tal. Nem era esses milhão todo, né? Galera tava tendo que dar seus pulos pra fazer produções realmente caras. Tinha que juntar produções pra fazer, Sim. né? Então, ou seja, espero que agora, né, com o nosso novo governo, isso vai mudando muito, vamos ser muito mais musicais, né? Enfim, tipo, eu, assim, tô bem esperançoso pro ano de 2023, porque realmente, né, pandemia, existe pandemia ainda, mas foi, né? Eu acho que não vai ano atrapalhar. ímpar. Ano ímpar geralmente é um ano melhor, é um ano mais positivo. Sim, veremos. E eu acho que é isso, né? Eu acho que espero que vocês tenham gostado. Obrigado aos ouvintes que assistiram os musicais esse ano e votaram. Obrigado, né, ao pessoal de outros sites, de amigos e tudo mais que também votaram, que foi importante. E espero que agora seja uma tradição, né? O top 10 do Musicalcast, né? De cada ano, né? Adorei. Fazer né, as produções, elenco, ficar esperando pelo top 10 no final do ano. E, gente, eu adorei muito isso. E eu não sabia direito de muitas das coisas, né? Agora eu tô assim, ai meu Deus, volta em temporada, tragam pro Festival de Curitiba. Sim. Sabe? Desde que o Phil contou a história da Brenda Lee, eu tô emocionadinha aqui, porque eu fiquei tipo, caralho, deve ser muito lindo isso, sabe? Deve ser muito foda. Enfim. O Nuke podia levar, né, o Cabelo dos Bichos, o Brenda Lee pra Curitiba, né? Podia demais. Eu não sei se não lembro agora de alguma peça do Núcleo ou do Zé Henrique que tenha vindo pra cá recentemente. Não, acho que não foi. Podia demais. O jeito é você e Glauber virem pra São Paulo. É isso que tem que acontecer. Apoio Mamma Mia. Apoia o nosso Catarse pra gente algum dia poder viabilizar viagens com o dinheiro do Catarse, porque olha, tá difícil. E uma coisa muito importante, porque assim, a vida de teatro musical voltou a acontecer, né, aqui em São Paulo. Rio de Janeiro tá inexistente, basicamente, mas ano que vem muita coisa começa a acontecer no Rio de Janeiro. Outra coisa que deixa muito feliz, eu tô muito feliz que volta a acontecer no Rio de Janeiro, tem estreia de Mamma Mia, de Bob Esponja que vai ser lá. Com isso eu espero que dá um movimentinho, né, tipo, para as pessoas começar a fazer mais coisas no Rio de Janeiro também, porque é um lugar que merece, né, tipo, sempre foi, né, o centro de teatro musical lá, muitos anos atrás, e que ficou esquecido, né, tipo, as pessoas não tinham mais, então eu fico muito feliz que vai acontecer coisas lá, e espero que venham pra São Paulo, né, porque ficar viajando daí pro Rio assistir eu sei que é difícil. E tem uma galera muito boa no Rio de Janeiro, né? Sim, muito sim. boa mesmo. A galera é muito boa lá. Ou seja, fevereiro, vamos lá, final de fevereiro, assistir Mamma Mia. Vamos. Fevereiro não, começo de janeiro, né? Com a estreia dia 2 de fevereiro, Mamma Mia. Não sabia que ia ser já tá aí. Já. A gente vai estar lá, vamos estar lá para as previews do Mamma Mia. Mas é isso, gente. Então eu espero que vocês tenham adorado estar com a gente esse ano. Espero que vocês tenham curtido muito teatro musical e teatro normal também esse ano de 2022, porque foi um ano bem especial. Amo o conceito de teatro normal. Que foi um ano muito especial, acho que, né, pra quem gosta de teatro. Enfim, né, espero que 2023 seja bem melhor. Tá bom? Eu acho que é isso. Então ficamos até ano que vem. Tenham um feliz ano novo, feliz Natal e que ano que vem vai ser maravilhoso. Boas festas, gente. Até 2023. Até mais. Tchau, tchau. Beijo. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.